Ok. Vamos lá. Como dizia, então, não riam aí nas casas de vocês, ok? São vídeos produzidos entre eu e alguns amigos do IFE, enquanto nós tivemos um contrato no IFE. A gente também tem o Estevam, né, que é concursado aí em São Fidélis e também é concursado no IFE Campus Centro. E a gente produziu esses vídeos para a gente trabalhar o português. Na realidade, os vídeos não foram produzidos para a gente ensinar Libras para os ouvintes, mas nós temos utilizado eles também para a questão dos entendimentos. Assim como a gente fez o entendimento para os meninos surdos, né, nas aulas que a gente dava de português como segunda língua, eu vou trabalhar ele com vocês com uma outra finalidade, para que vocês consigam visualizar esses vídeos e que vocês consigam entender. O objetivo é esse. Eu não quero que vocês façam, de repente, tradução de todos os sinais, porque vão existir alguns sinais que vocês não conhecem. Tá? Na realidade, vão existir muitos sinais que vocês não conhecem. Então, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou projetar o vídeo a primeira vez. Vocês vão assistir. E aí a gente conversa. Tipo, o que a gente conseguiu entender desse vídeo? Ou não conseguimos entender nada desse vídeo. E aí depois eu vou tentando fazer a projeção do vídeo, tentando fazer para vocês a versão voz daquilo que nós estamos sinalizando nesses vídeos, ok? Então, hoje eu queria começar com vocês nesse sentido, de vocês visualizarem alguns vídeos em Libras. Vou projetar só o primeiro, e aí depois, se a gente tiver muita dificuldade, a gente faz a parte de sinais e finaliza com o segundo vídeo. Na realidade, eu coloquei 2 vídeos para a gente trabalhar hoje, a percepção da língua de sinais. Então, assim, como que a gente consegue conseguir entender a mensagem que está sendo transmitida? Na língua de sinais, geralmente, e aí é uma questão muito, muito estratégica nossa, enquanto, de repente, profissionais da área de língua de sinais, nem sempre a gente vai fazer uma tradução de sinal por sinal, tá? O nosso objetivo é que a gente consiga fazer uma tradução do entendimento. Então, assim como eu falei com vocês numa aula sobre fonologia, que o meu sinal, alinhado à minha expressão facial, que é um parâmetro não manual, ele tem um sentido. Agora, né, isoladamente, tá, gente? Estou falando de um sentido isolado. Então, por exemplo, se eu falo sobre desculpa, né, que é um sinal que eu vou precisar fazer uma expressão facial de um arrependimento para sinalizar. Essa expressão facial sozinha, ela não tem sentido. Assim como ela sem o sinal, sem a expressão, também não teria tanto sentido. A gente precisa ligar uma coisa a outra. Então, o parâmetro manual de desculpa, né, que é a mão em Y, tocando o queixo, e o parâmetro não manual, que vai ser uma expressão facial de arrependimento, elas trazem sentidos. Então, quando a gente fala nesses sinais dentro de um contexto, dentro de uma frase, algumas das vezes, uma expressão facial pode modificar o significado daquele sinal, ou alterar, né, a forma como ele deveria, de repente, estar sendo trazido se ele tivesse sido feito isoladamente, um sinal isolado. Assim como a gente tem aprendido. Eu tenho dado para vocês vocabulário. Então, todas as semanas, vocês aprendem sinais isolados. Hoje eu quero que vocês percebam alguns sinais dentro de um contexto. A gente está dentro de um lugar específico, a gente está fazendo uma fala específica para aquele lugar. Existe todo um contexto para aquela sinalização. E aí eu quero que vocês prestem atenção em um todo. Não só nos sinais, mas também nas expressões faciais. Porque elas também podem transmitir informações a mais. Ou modificar algum tipo de informação que está sendo dada naquele momento para aquele sinal que as pessoas estão utilizando, ok? No primeiro vídeo eu não estou, então vou ficar mais tranquilo aqui, porque quem vai pagar amigo agora são só outros amigos perante vocês, né? Mas a gente produziu esse vídeo com muito profissionalismo, né? Já que o nosso objetivo era ensinar português aos meninos surdos, então a gente tinha que começar a partir daquilo que eles sabem, que é a língua de sinais. Aí a gente foi dentro da metodologia de bilinguismo para a gente conseguir trabalhar os conteúdos e conceitos que a gente queria para esse vídeo, ok? Então, vou projetar aí para vocês. Ele não tem som mesmo, tá, gente? E nem tem legenda. O vídeo é todo em Libras. Lembrando que o objetivo é fazer com que vocês entendam. Saber o que vocês conseguem entender desses sinais, tá? Então, a gente não trabalhou com os meninos surdos com legenda, porque a gente sabe, todos eles dominavam a língua de sinais, tá?
E a gente também não vai trabalhar com áudio, porque os vídeos foram feitos sem áudio. Os vídeos são acessíveis em Libras apenas, tá? Eles não são bimodal, eles não têm versão voz e nem tem legenda. Eles são somente em língua de sinais, ok? Vamos lá. Alguém me dá um retorno se já aparece para vocês, por favor? Precisa ser falado, tá, gente? Porque escrito eu não tô vendo, eu não vejo a tela. Sim, Ok. estou vendo. Tá aparecendo. Obrigado. Vamos lá, então. Começando aí. Está muito lento. De vez em quando dá uma travada. Não tem problema, gente. O objetivo é que vocês consigam entender, tá? Mesmo sendo lento. Vamos lá. Mesmo lento, gente, deu para conseguir entender o contexto que se passava? Não consegui entender nada, tava travando muito. Poxa vida. Então, estava extremamente travado, mas pelo que eu entendi é que ele não conseguia ir no banheiro, né? Eu acho que já tinha mais de 3 dias, ou tá sentindo muita dor, não sei. Só que ele não tá conseguindo, tá sentindo muita dor. Aí tomou algum remédio, eu não entendi para quê. Aí ela falou que era só gases, pelo que eu entendi. Aí ele falou que ele tinha gases, mas não conseguia ir, não foi algo assim. Aí, pelo que eu entendi, falou que vai passar e ele foi embora. Larissa, por que você entendeu que a dor era dor na barriga?
Porque ele Porque estava isso, né? segurando, né, a barriga e estava com o semblante de dor, muita dor. E a moça ao lado dele estava tentando ajudar. Ok, A comunicação, no caso. ok. Lívia, você ia falar alguma coisa. Eu achei que fosse dor no estômago, dor abdominal, de músculo, que deu mau jeito. Entendi. Gente, mais alguém que, mesmo que tenha travado, conseguiu pegar alguma coisa nesse sentido? Da dor? Eu peguei mais ou menos isso também. Eu peguei mais ou menos isso que as meninas falaram também. O único sinal que deu para me ver assim perfeito Eu foi também. a atendente contando onde. E eu vi pelo rosto dela que parecia que ela estava meio impaciente, ou sem acreditar, cara de deboche. E ele estava sentindo muita dor na região do abdômen. Foi o que eu consegui pegar, porque para mim travou muito e quando soltava ia muito rápido. Aí não deu para eu ver. E também não entendo muita coisa. Ok, Letícia. Vamos lá, gente. Eu achei que desse para passar. Eu acredito então que a gente não vai ter como fazer desse jeito. Eu vou tentar colocar esse vídeo depois no YouTube e transmitir para vocês visualizarem ele novamente, tá? Ô, Lucas, Pois não. seria bom quando você for passar uns vídeos assim, mandar antes nos grupos, pra gente poder ver. Porque aqui Ok. trava até a sua imagem tá gravando. Ok. Obrigado pela dica, Bárbara. De nada. É porque de verdade eu estou aprendendo aqui com vocês nessas tecnologias, gente. É Então, verdade. A gente também, que a gente só tem aula com você praticamente. então nós estamos aprendendo juntos. Verdade. Karen, você achou que a médica estava fazendo muito cara de deboche, né? Cara de debochada. Vamos lá. Eu vou só contextualizar vocês. Então, nesse vídeo, seria interessante se ele não tivesse travado para vocês. A ideia era justamente essa. A gente perceber que a dor que ele estava sentindo não era uma dor abdominal. Não era uma dor na barriga. Ele começa o vídeo caminhando. Esse é o Rafael. Ele é um amigo que é intérprete. Hoje ele está trabalhando na UFRJ, no Rio. E a que estava acompanhando ele é a Ayla, que é concursada como professora intérprete em São João da Barra. Tá? Todos eles são intérpretes e professores de Libras. Nesse primeiro vídeo, então, a gente tinha o Rafael falando que estava sentindo uma dor no braço. A dor dele não era na barriga. A dor era no braço. E aí eles vão até o hospital. Tá? Ele já começa falando isso. O vídeo começa falando, eu estou sentindo muita dor, estou sentindo muita dor. E ele fala, a dor é no braço. Ele mostra o braço no início do vídeo. Quando ele chega lá no consultório, né, com a médica, ele fica o tempo inteiro quase que segurando, né, a barriga, assim, como se com a mão meio que dobrada, né, o braço dobrado. E aí a médica entende que a dor é na barriga. E aí, por isso a cara de deboche dela, gente. Porque ela diz, eu vou passar, eu vou te ajudar. Porque a que está do lado do Rafael, a Ayla, fala com a médica, né? Ele está sentindo muita dor, a senhora precisa ajudar ele. E aí ela fala, eu vou ajudar ele, eu vou dar um remédio para a barriga. Porque ele está segurando a barriga, realmente. Né? Mas lá no início do vídeo, ele estava mostrando que a dor era no braço. E aí, no meio do vídeo, quando ela começa falando com ele que vai dar um remédio para a barriga, ele fala, não, eu não tô com dor na barriga. Eu não tô com vontade de evacuar, não tem nada disso. A minha dor é no braço. E aí, ele ainda mostra o braço novamente e faz o sinal de dor. Qual seria o sinal de dor? Mão em F, tá? E a gente sacode ele. Dor. Então, se essa dor fosse uma dor na cabeça, o que eu faço? Eu pego a mão em F na direção da cabeça e agito perto da cabeça, tá? Dor na cabeça. Eu tô com uma dor no ouvido. O que eu faço? Pego perto do ouvido e faço o sinal de dor, tá? Porque isso significa onde a pessoa está sentindo essa dor. E aí, então, a médica faz essas expressões todas. A médica é a Priscila, ela é do Rio de Janeiro, lá de Nova Iguaçu. Ela estava com a gente trabalhando aqui em Campos, no IF Campus Centro, como intérprete, e é uma das melhores intérpretes que eu já vi na atuação na minha vida. Ela é formada
pelo IMES, com a pedagogia bilíngue. Eu estou tentando, de todas as formas possíveis, que eles participem comigo em alguma das nossas aulas até o final desse semestre. Tá? Já fiz o convite, estou só aguardando a agenda de todos eles, para que eles estejam disponíveis para a gente poder conversar um pouquinho sobre Libras, sobre surdez, sobre tradução e interpretação em alguma das nossas próximas aulas. Então, podem ficar aí com muita expectativa de que isso aconteça. Todos eles são profissionais de muita excelência, aprendi demais com eles nos 2 anos que a gente teve no IFE, trabalhando juntos. E aí, assim, a ideia era trazer esse desconforto que as pessoas surdas passam quando vão ao hospital, por exemplo, né? Que chegam no hospital e não existe uma equipe preparada para entendê-los. Então, embora a médica, nesse caso, soubesse Libras, estivesse se comunicando com eles em Libras, ela, naquele momento, ela não traria essa compreensão de onde ele estava realmente sentindo essa dor. Tá? E aí quando ele fala, não, a minha dor é no braço, a minha dor é no braço. E ela fala, não, eu já te disse que sua dor é na barriga, eu já entendi isso. E eu vou te dar um remédio para passar a dor na sua barriga. E aí ele se irrita e fala, não, a minha dor não é na barriga e eu vou embora, não quero mais ficar aqui. E aí eles saem os dois do consultório e ela faz um AF. A e 2 F seguidos. AF. Né? Quem é a médica aqui? A médica aqui sou eu. É o que ela finaliza o vídeo falando. E aí a gente começa, a gente poderia fazer N debates dentro desse tema, né? Com os meninos surdos a gente fez muitas perguntas, muitas interrogações para eles, justamente nesse sentido, deles conseguirem falar, se expressar um pouco mais sobre as questões relacionadas à saúde, a falta de acessibilidade que eles vivenciam diariamente quando precisam ir ao ambiente de saúde e não existe alguém preparado para atendê-los. Então, todas essas questões nós levantamos num debate em língua de sinais, é claro, né, com os meninos surdos, e depois eles tiveram que produzir alguns textos relacionados a esse tema. Mas a ideia que eu queria trazer para vocês, né, pena que o vídeo trava muito e vocês de repente não conseguiram perceber todas essas questões relacionadas a esse vídeo. Era justamente pegar essa compreensão, tá? Que a gente conseguisse entender. E eu acredito que vocês foram muito bem por esse caminho. Conseguiram perceber o deboche, né, nas expressões faciais da médica. Vocês conseguiram perceber que era uma questão de, é a dor no braço, porque a dor é na barriga, porque ele estava segurando a barriga, né? E a médica também fazia muito esses sinais, né? É a sua dor aqui na barriga, e ela alisava a barriga. Então, realmente poderia trazer esse entendimento. Mas também era uma questão de vocês poderem perceber, visualizarem essa questão de que quando a gente está falando, quando a gente está visualizando a língua de sinais, a gente precisa ter os nossos olhos muito atentos a todos os detalhes por trás das mãos, né? Então, assim, a gente ouvinte, quando a gente está ouvindo uma outra pessoa falar, a gente não foca geralmente na boca da pessoa, a gente foca nela como um todo. E a pessoa surda da mesma forma. Então, a gente não tem como, na língua de sinais, ficar simplesmente focado na mão, para entender só o que a mão diz. Porque nem sempre a informação que está sendo trazida, né, pelas expressões faciais, elas vão colaborar, né, se a gente fosse tratar aquele sinal de forma isolada. Então, na língua de sinais, a gente também olha a pessoa como um todo. Ou seja, as expressões corporais dessa pessoa transmitem uma informação que agrega um valor ao sinal. As expressões faciais também transmitem uma informação e que agrega valor àquele sinal. Então, o deboche, né, da médica, Gisele, é justamente nesse sentido, né? Ela queria dizer, tipo, você é um paciente e você não sabe nada. Se eu estou dizendo que você está sentindo uma dor na barriga, a sua dor é na barriga e não no braço. Quem sabe aqui sou eu, né? As expressões dela traziam justamente isso. Essa questão do menosprezo pelo paciente, né? E uma elevação, uma ascensão da categoria dela enquanto médica, enquanto enfermeira, não sei, a gente trabalhou como médica, né? Que ela usa o sinal de médico, né? Quem é a médica aqui? Sou eu, né? Então, ela traz muito isso. As expressões faciais dela trariam muito essa questão. Então, se a gente fosse fazer uma versão voz desse mesmo vídeo,
a gente teria que trazer na nossa voz essa aspereza do deboche, né? Esse tom de deboche de, tá, tudo bem, já sei onde é a sua dor, querido, já sei onde é a sua dor. A sua dor é na barriga, porque eu já vi que você está sentindo dor na barriga. Então, assim, a minha voz precisa trazer essa mesma tonalidade que as expressões faciais dela, junto aos sinais, transmitem na hora de dar uma informação, na hora de transformar essa informação em língua portuguesa na modalidade oral, ok? Então, eu queria muito trazer outro vídeo. O segundo vídeo, ele é um pouco... Ele tem até uma parte que é em São Fidélis, mas vou deixar para a gente ver como que eu posso fazer isso com vocês, tratar isso com vocês, de repente, de um outro jeito, como Bárbara sugeriu, né? Enviar os vídeos antes. E aí eu preciso pedir permissão aos colegas também, né? Porque esses vídeos não estão no YouTube, esses vídeos são arquivos confidenciais nossos, mas a gente tem essa liberdade por estarmos nos vídeos, né? De poder produzi-los quando a gente vai ministrar as nossas aulas ou palestras. E aí eu preciso até pedir permissão para eles para saber se eu posso colocar no YouTube para disponibilizar para vocês. Mas a ideia seria essa, a partir desse pensamento, que a gente tem aprendido os sinais isolados, mas quando eles estão em um contexto, a gente pode também trazer informações além dos sinais, num sentido das expressões faciais ligadas aos sinais, tá? Hoje, por exemplo, eu fiz uma enquete no Instagram de uma música. Eu acordei, aí eu estava trabalhando aqui, aí no meio do nada me pediram para ligar uma rádio de São Francisco, e aí eu comecei tocando uma música. Eu falei, eu vou traduzir essa música. E eu fiz um pequeno trechozinho dela, tirei o áudio, né? Porque o objetivo é saber se as pessoas conseguem saber que música é só em língua de sinais, sem ouvir nada, né? Só vendo os sinais. E aí, assim, muitas pessoas votaram correto, né? Na música que seria a tradução correta. Alguns votaram errado, não sei por quê, de repente por não conhecerem a música ou não saberem a letra, né? Ou de repente o título da música está mais relacionado aos sinais que eu estava fazendo. E da música errada, né, no caso. E aí, assim, eu estava ali com algumas expressões faciais, mas o meu foco maior nessas traduções, principalmente dessa música, nesse caso, era somente os sinais. Eu trouxe também algumas expressões faciais que ajudavam no entendimento, mas eles não davam um entendimento contrário àquilo que eu estava dizendo. Então, a ideia para a gente, a partir de agora, é pensar nisso, que a gente pode sinalizar, tá? A gente pode ter uma expressão facial que colabore, que apoie esses sinais que a gente está fazendo, e eles vão dar o mesmo sentido, ou a gente pode trazer expressões faciais que podem tirar o sentido, ou trocar o sentido de como a gente está falando, da forma como a gente está falando, tá? Ou transmitindo essas informações. Eu havia dito que ia dar uma atividade para vocês prática na semana passada, preferi deixar para hoje, tá? Então, depois, né, da nossa aula de hoje, até no máximo amanhã, eu estou enviando para vocês essa atividade que vocês vão desenvolver novamente prática, tá? Dessa vez não vai precisar postar, não. Dessa vez só me enviar, porque eu quero visualizar esses sinais como estão sendo feitos, ok? Gente, eu queria saber de vocês, assim, eu preparei alguns sinais, eu ia trabalhar com vocês, começar trabalhando com vocês verbos, porque na realidade a gente já começa a caminhar quase que para o final do nosso semestre. Nós já estamos na metade de maio, né? E aí a gente vai ter um pouco mais para frente agora os nossos períodos de prova e tudo mais. Mas assim, eu queria muito trabalhar com vocês alguns sinais além. E eu queria ouvir de vocês, né? Eu sei que, de repente, se eu trabalhar esses sinais além, eu não vou conseguir trabalhar todos os verbos que eu gostaria de trabalhar, tá? Mas, assim, eu acredito que tenha muito a ver, muita ligação com as áreas de vocês. E eu queria trocar essa ideia com vocês hoje. O que vocês preferem? Que a gente siga o cronograma, que a gente vá para os verbos, para a gente poder ter um vocabulário mais extenso, ou vocês preferem... Mas o áudio tá legal, Larissa? A imagem tá travando, mas o áudio tá legal. Bruno, o áudio tá baixo? O que você está dizendo?
Ok. Não, é porque eu não trabalhei sinal nenhum ainda com vocês. Por enquanto eu só estou falando um pouquinho. Mas eu queria ver com vocês nesse sentido. O que, que a gente pode fazer? E na hora que eu for trabalhar os sinais, eu posso fazer um pouco mais devagar esses sinais e também tentar fazer como eu fiz da outra vez, né? Eu faço a gravação para vocês, coloco lá no YouTube, disponibilizo os links para que vocês visualizem esses sinais depois, caso tenham necessidade, queiram visualizar esses sinais, tá bom? Ou a gente pode trabalhar também com a gravação da aula, sem nenhum problema, ok? Mas gostaria de saber de vocês. Vocês preferem que a gente continue com a programação de trabalhar os verbos, e aí a gente vai ter um vocabulário um pouco mais extenso, porque quando a gente trabalha verbos, eu pretendo trabalhar alguns verbos com vocês. Hoje eu tinha preparado letras A e B, verbos com A e B, que vai dar uma média aí de uns 20 a 25 sinais para hoje, tá? E aí, a partir de agora, a gente teria essa frequência de quantidade de sinais semanalmente, ok? E aí, uma preparação também para nossa prova, ok? Porém, se eu não trabalhar verbos com vocês, eu posso trabalhar, de repente, alguns verbos, alguns sinais, né, que o que eu tinha preparado para vocês seriam profissão, sinais relacionados à profissão, sinais relacionados a... Deixa eu só passar aqui para eu poder falar com vocês melhor. Corpo humano e saúde. Então, eu teria profissões, corpo humano e saúde para acrescentar, tá? Então, eu posso acrescentar esses sinais, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir trabalhar todos os verbos com vocês. Porque se eu for trabalhar esses temas, eu não consigo dar tantos verbos como eu gostaria para vocês. Se eu trabalhar, a partir dessa semana, verbos, a gente tenta trabalhar esses sinais lá no final, se a gente tiver tempo. O que vocês acham que seria melhor? Entrei agora. Espero a opinião de vocês, gente. Trabalho com vocês agora ou esperamos para trabalhar lá no final, se a gente tiver tempo? Ok, Vanessa. Gente, todo mundo concorda? Então, a gente trabalha esses sinais agora. E se a gente tiver tempo, o restante a gente trabalha com verbos. Ou vocês acham que é mais fácil a gente fazer esses sinais lá no final, se a gente tiver um tempo a mais, se a gente sobrar tempo de sinais? Para mim, tudo faz. Eu só penso, Lucas, porque você falou que os verbos seriam cerca de 25 sinais por semana. Eu penso assim, Sim. que tem dia que a qualidade da aula tá ótima e tem dia que não. Eu não sei se ia fruir conforme planejado. E você vê o que fica melhor, o que você acha que fica melhor pra gente. Ok, Letícia. Eu vou fazer o seguinte, gente. Então, eu vou tentar fazer essa modificação no cronograma, né, da disciplina. Eu tinha pensado a gente começar trabalhando verbos a partir de hoje, porque o número de verbos realmente é um número um pouco mais elevado de sinais. E então, a gente faz esses sinais. Eu vou tentar trabalhar com vocês hoje somente profissões, porque eu tenho certeza que o número de profissões também é um número um pouco elevado de sinais, tá? Ou a gente pode começar, de repente, com o corpo humano. E a gente deixa profissões para o final. Acredito que, de repente, possa ficar melhor desse jeito. Vou fazer o seguinte. Trabalho com vocês hoje, corpo humano, tá? Semana que vem, a gente trabalha sinais relacionados à saúde. Depois, a gente começa sinais de verbos.
Lá no final, quando a gente estiver já finalizando, eu tento trabalhar com vocês os sinais relacionados à profissão, tá? Até porque os sinais da profissão de cada um de vocês já conhecem, tá? Então, assim, seriam sinais de outros profissionais, de outras profissões, além das de vocês, ok? Podemos começar? Eu queria que vocês fossem me dando esse feedback, aí pode ser escrito, pode ser falado, eu consigo visualizar aqui para vocês, na hora que travar demais para vocês, para que a gente não perca tanta qualidade da aula, tá ok? Vamos lá, eu vou começando, e aí vocês vão me dando esses feedbacks relacionados a travamento dos sinais, ok? Lucas, Pois não. no caso, a aula de hoje você já tinha programado para verbo, certo? Sim. Então, pode seguir o cronograma e nas próximas você vê, não. Larissa, é porque na realidade eu não queria cortar. Porque assim, se eu começar verbos, eu quero ter com vocês os encontros de verbos até o final deles. Mas eu posso, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma conta depois que a gente terminar essa aula. Um bom posicionamento, Larissa, gostei. Eu vou fazer uma conta de quantas aulas a gente tem até a nossa prova. E aí eu vou tentar compilar os verbos, tá? Começando hoje já. Não vou trazer todos os verbos que eu tinha preparado para hoje. Eu já vou compilar alguns, os principais, de repente, para a gente também não ficar perdendo tempo com os verbos que geralmente não são tão utilizados, tá? Na hora da nossa sinalização. E aí, assim, lá no final, então, eu trabalho esses sinais. Eu vou tentar compilar os verbos, então, fechar com menos sinais relacionados a verbos com vocês. E mais próximo a... Ok, Tainá. Ok. Mais próximo à nossa prova, eu trabalho com vocês os sinais relacionados, então, a corpo humano e saúde e profissões. Gostei dessa ideia também, tá aí na questão de gravar os vídeos, né? Pode ser também. Então, vamos lá, gente. Vamos começar com verbos, tá? Como eu tinha me programado para isso, então, vamos para verbos. E aí, no final, a gente pensa nesses sinais, tá? Lá mais para a próxima das provas. Verbo seria uma mão fechada em S, a outra em V, tá? Ó, e ela bate na mão fechada. A mão em V bate na mão fechada. Eu posso fazer no dorso da mão, ou eu posso fazer aqui, ó, no dedo, na dobra dos dedos. Verbo, tanto faz aqui, como no dorso da mão. Verbo. Vamos começar lá no primeiro verbo. Verbo abençoar. A gente faz as duas mãos em A, próximo à cabeça. A gente vai abrir e tremular os dedos na direção das pessoas que a gente vai estar abençoando. Esse verbo é um verbo direcional. Então, ele vai ficar aqui, ó. Tá dando para acompanhar? Sim. Ok. Ei, Lucas, você pode repetir que eu não entendi, não. Posso sim. Vamos lá. As duas em A, próxima direção da cabeça, tá? A gente abre a mão e vai tremular os dedos para frente. Abençoar. Verbo abraçar. As duas mãos fechadas, tá? Ou abertinhas, tanto faz. Posso fazer esse sinal, o alto abraço, né? Mas esse sinal vai servir tanto para se abraçar, quanto para abraçar a outra pessoa. Abraço. Ou eu posso fazer com a mão fechada em A, e o mesmo sinal, de abraço, tá? Abraço.
Lembrando, se eu faço aquele sinal com a mão aberta, mais de uma vez, tocando meu ombro, com os braços cruzados, é sinal para Folga? Feriado? Não, quase isso. Feriado, muito bem. Feriado, tá? Se eu faço uma vezinha só, abraço, tá? Então vai ser ou com a mão aberta ou mão fechada para abraço. Geralmente, esse com a mão fechada vai estar mais relacionado à intensidade do abraço. Por exemplo, um abraço muito apertado, você vai fazer mão fechada, tá? Se é um abraço cordial, um abraço normal de saudação, mãozinha aberta. Um abraço, tá? Vamos lá. Verbo abrir. A gente vai fazer as duas mãos em B. Elas vão estar juntas pelo dedo indicador. E a gente vai fazer um movimento como se fosse uma porta abrindo. Tá? Ó. Abrir. Só vai, tá, gente? Só fica aqui, ó. Não volta, não. Abrir. Abrir. Esse sinal para abrir vai servir para todas as modalidades do abrir. Abrir porta, abrir uma bolsa, abrir um pacote de biscoito, abrir uma gaveta. Pode repetir de novo, por favor? Posso. Vamos lá. As duas em B. Junta eles, as duas mãos pelo dedo indicador. Você vai fazer como se fosse uma porta abrindo, ó. Tá? A mão só vem, ela não volta, não. Abrir. Se eu voltar, é o sinal para fechar. Fechar. Tá? Então, é só vem. Abrir. Abrir. Foi, Lia? Foi. Ok. Sinal para acalmar. Calmo. Como que a gente faz? Mão aberta, altura do peito, e a gente vai alisando assim, ó, para baixo. Acalmar. Calmo. Devagar. É o mesmo sinal. Ok? Acalmar. Achar ou encontrar as duas mãos em D, uma pertinho de você, a outra mais distante. E a gente, ó, encontra uma outra. Encontrar ou achar. Esse sinal a gente utilizou ele lá quando a gente falou sobre até a próxima, né? Até amanhã. A gente sempre utiliza esse sinal de encontrar, né? A gente faz o amanhã, encontrar. Ou seja, até amanhã, até a próxima. Futuro, as duas em D, encontrar. Ok? Ou achar. Então, uma encontra a outra. A gente aproxima uma da outra, tá? As duas em D e uma se aproxima da outra. Até encostarem uma na outra. Esse verbo, gente, poderia ser um verbo de localização também. A gente pode trabalhar ele como localização. Então, por exemplo, eu combinei com Lívia de a gente se encontrar na faculdade. O que eu faço? O meu tá travando de vez em quando. Ok, Jaime, mas vou tentar fazer um pouquinho mais devagar, para poder tentar travar menos, tá? Eu combinei com Lívia de a gente se encontrar na faculdade. Lívia mora na faculdade? Não. Eu moro na faculdade? Também não. Então, a gente faria as duas mãos se encontrando. Ambas vão sair do lugar, tá? Até se encontrar no meio. Se eu combinasse de ir à casa de Lívia, tá? Como eu poderia fazer esse mesmo sinal? A mão que está distante de mim, ela não sai do lugar. A mão que está em D, perto de mim, ela vai ao encontro. Tá? Então, é como se fosse Lívia, é essa mão distante. Eu sou a mão que está perto de mim.
Eu combinei de ir à casa de Lívia. Então, eu caminho até lá para encontrar com ela, tá? A mesma coisa aconteceria se eu falasse, Lívia, você vai me encontrar na minha casa. Então, Lívia é que vai vir até mim, tá? Então, eu fico parado e a mão que está distante que vem até o encontro, tá? A gente chamaria isso de verbo de localidade, de locação. Então, a gente, nesse sinal do encontrar ou do achar, tá? Geralmente mais no encontrar do que no achar. O achar, a gente geralmente vai fazer as duas mãos se encontrando no meio. Mas para o encontrar, a gente pode utilizar essa localização de quem vai ou quem vem até o encontro da outra pessoa. Ou se elas vão se encontrar em um lugar marcado, onde ambas as pessoas vão ter que sair dos seus lugares para chegar ao lugar marcado, lugar combinado, ok? Então, quando a gente for falar sobre encontrar, para esse mesmo sinal, esse sinal serve para achar quanto para encontrar. No achar, a gente vai trazer as duas mãos até o centro. Uma vai encontrar com a outra, tá? Uma vai colidir com a outra. Quando fosse encontrar, a palavra for encontrar, na hora da tradução, se a palavra for, eu combinei de ir me encontrar com Lívia na casa dela. Então, eu vou. Eu combinei com Larissa que ela viesse na minha casa para eu entregar o material da aula. Então, Larissa que vem, eu fico parado. Larissa vem. Tá? Então, esse sinal de encontrar, ele pode ter essa questão da localização também, de quem vai ou quem vem. Para o verbo achar, a gente vai sempre fazer no meio. Um encontra o outro, um colide com o outro. Ambos vão sair do lugar. Verbo acompanhar. A gente vai fazer as duas mãos em A, tá? Desse jeito, palma da mão, uma unida com a outra, perto de você, e a gente arrasta para frente. De perto de você, e a gente arrasta para frente. Tá? Acompanhar. Esse verbo acompanhar, feito com as duas mãos, assim, né, em A, e a gente vai empurrando para frente, ele geralmente é utilizado quando a gente tem muitas pessoas. Então, por exemplo, gente, eu vou fazer, se eu desse essa informação, tá? É só um fingimento, é só uma mentirinha. Eu vou fazer uma live e eu quero que vocês me acompanhem. Nós somos muitos aqui na sala de aula. Então, eu vou utilizar esse sinal para acompanhar. Tá? As duas mãos fechadas em A, arrastando de perto do corpo para fora do corpo, para o espaço neutro. Se eu tivesse combinado apenas com Letícia e Jaime, eles vão me acompanhar numa atividade que vai ser feita na praça em São Fidélis. Como eu poderia fazer isso? Eu sou configurado com uma mão em um ou em D, tá? Tanto faz. Então, esse sou eu. E eu vou fazer a outra mão em 2, que vão simbolizar Letícia e Jaime. E aí eles vão me seguindo, eles vão me acompanhar. Tá? Ó. O sinal fica aqui, ó. Acompanhar. E aí, esse também é um verbo direcional. Por quê? Eu disse que eles iriam me acompanhar. Então, eu sou sempre o que guia, eu sou o da frente. E eles vão junto comigo, para onde eu estiver indo. Tá? Ó. Eles estão me acompanhando. Agora, se eu falasse assim, Jaime e Letícia me convidaram para que eu pudesse acompanhá-los até a praça. Faria o contrário. Eles vão primeiro, tá? E eu vou depois. Então, eles que estão me guiando para onde a gente vai chegar. Ok? Então, esse seria um verbo, por exemplo, que se a gente vai trabalhar com muitas pessoas, a gente vai fazer o acompanhar com a mão em A, de perto da gente para fora do corpo, para o espaço neutro. Acompanhar. Agora, se eu trabalho até 3 pessoas, eu posso fazer as configurações de mãos
com quantidades, né? Uma pessoa, que sou eu, e as outras 3 pessoas estão me acompanhando. Tá? Ou eu acompanho as 3. E aí, assim, uma pessoa vai acompanhar a outra. Posso fazer as 2 em 1, de quantidade, tá? E a gente vai seguindo. Uma segue a outra. Esse seria um sinal para acompanhar de quantidade, quando eu consigo quantificar as pessoas. Geralmente, volto a dizer isso, até 3 pessoas a gente pode fazer esse acompanhar de quantidade. É uma exigência que mesmo que sejam 2 pessoas, uma vai acompanhar a outra, que a gente faça esse acompanhar? Não, eu posso utilizar também esse, tá? Ó, eu e Vanessa combinou de me acompanhar até o estágio no hospital. Posso utilizar esse sinal. Somos só eu e Vanessa indo para o estágio. Tá? O sinal seria esse. Porém, a gente pode fazer de uma outra forma, indicando a quantidade de pessoas que estão relacionadas nesse acompanhar. Quantas serão acompanhadas? Quantas são as que determinam a ação? Quantas são as que seguem essa ação? Tá bom? Indicando as quantidades. Tá rápido demais, gente? Tá dando para compreender? Tá confuso? Eu vou continuando, gente, já que vocês... Ok, Larissa, obrigado pelo feedback. Vamos lá, então. Já falamos sobre acompanhar. Vamos para acordar. Geralmente a gente utiliza aquele, né? Bem gestual, né? Acordar. Que seria quase que o despreguiçar nosso de ouvinte, né? Vai ser o mesmo sinal para acordar. Ou eu posso fazer a mão desse jeito, ó, só o polegar e dedo indicador juntos, próximo ao olho, e a gente abre. Próximo ao olho, e a gente abre. Esse sinal tem um parâmetro não manual, que seria o quê? A gente começa, se os dedos estão fechados, os olhos também estão fechados. Se a gente abre os dedos, os olhos também abrem, tá? Então, ó, acordar. Ok? Seria um parâmetro não manual para esse sinal de acordar. Acordar. Se eu falo em dormir, faço o contrário. O olho começa aberto, os dedos começam abertos e eu fecho os olhos também, tá? Dormir. E geralmente vai ter uma queda da cabeça, assim, né? Como se estivesse realmente muito cansado e já estivesse no repouso do sono, ok? Dormir e acordar. Acordar. A gente começa com o olho fechado e termina com o olho e dedo aberto. Acordar. Ou eu posso fazer aquele acordar do mesmo que despreguiçar. Esse do despreguiçar, eu acho que geralmente a gente pode utilizar ele mais em questões poéticas, em histórias infantis, né? Agora, eu acho que no nosso dia a dia, existem surdos que fazem esse. Eu acordei 7 horas da manhã. Tem surdos que vão utilizar isso no dia a dia. Geralmente, eles vão utilizar mais esse. Tá? Eu acordei 7 horas da manhã. Ok? Mas pode ser que mesmo esse sinal sendo mais poético, sendo mais lúdico, eles também possam utilizá-lo para o dia a dia, como sinal de acordar. Adiar. Como que seria esse sinal? Ponta dos dedos, as 2 mãos juntinhas, vai ficar mais ou menos um abaixo e um acima, ó. Uma mão abaixo e outra acima, e a gente empurra para frente a mão.
Adiar. Uma vezinha só, tá? Adiar. Esse vai ser o sinal para adiar. Então, por exemplo, eu marquei com a minha nutricionista uma consulta dia 19 do mês de maio. Mas a minha nutricionista não pôde me atender. E adiou. Ela adiou a consulta. Tá? Então eu faço uma vezinha só e para frente. Adiar. Adiar. Aí vai ficar uma mão abaixo e a outra mais acima. Adiar. Sinal para admitir, aceitar, receber. Mão aberta, palma das mãos para cima, a mão fica em forma de garra, tá? Ó, fica a palma da mão para cima e a gente puxa para baixo e fechando elas em S. Geralmente vai ser um sinal mais energético. Eu não faço ele muito devagar, não. Ele vai ser um sinal mais rápido, tá? Embora eu esteja fazendo aqui, ó, para vocês mais devagar, para tentar não travar tanto aí para vocês, o sinal ele é mais rápido, tá? E com mais força. Então você faz, ó, admitir, aceitar ou receber. Qualquer uma dessas três palavras tem o mesmo sinal na língua brasileira de sinais, na Libras, tá? Então, aceitar. Então, poderia dizer: vocês aceitam praticar Libras? Ok? Então, aceitar, admitir, receber. Esse vai ser o sinal. Mão aberta, em forma de garra, e a gente fecha elas em forma de S. Sinal para afastar. A gente vai trabalhar as duas mãos unidas pelo dorso das mãos, tá? Pelas costas das mãos, tá? Elas vão estar juntinhas e a gente afasta uma da outra. Afastar. Esse sinal de afastar vai também estar muito relacionado às questões de localização também. Então, por exemplo, Letícia, quando era criança, era minha vizinha. Mas ela mudou e a gente se afastou. Tá? Como eu poderia fazer esse afastamento? Quem mudou foi Letícia, e não eu. Eu continuei, por exemplo, morando na mesma casa. O que eu faço? A mão que está virada para mim sou eu. Então ela vai ficar paradinha. E quem vai sair é Letícia. Ó. Ela se afastou. Ela mudou, né, de casa, então a gente se afastou. Ela saiu de perto de mim. Porque eu permaneci na mesma casa. Ok? A gente poderia dizer, por exemplo, a gente, deixa eu ver mais quem, deixa eu ver, Viviane. Viviane, a gente trabalha junto. A gente era muito amigo. Mas a gente brigou e a gente se afastou. Hoje a gente não tem mais o mesmo relacionamento. A gente está afastado um do outro. E aí, então, eu afasto as duas mãos. Ambos decidiram se afastar, tomar distância um do outro. Tá bom? Ou eu posso dizer que eu me afastei... É verdade, Letícia. Ou eu posso dizer que eu me afastei de alguém. Então, deixa eu pegar aqui. Bianca. Bianca teve um comportamento comigo que eu não gostei do que ela fez. Então, eu decidi me afastar de Bianca. Então, a mão que está virada para mim sou eu. Então, eu deixo Bianca parada, que é a mão que está virada para fora, e eu me afasto. Eu volto para perto de mim, ó. Fico perto de mim. Então, eu me afastei de Bianca.
Ok? Então, a gente pode ter também essas três formas da gente fazer esse verbo afastar. Se for relacionado, dependendo desse relacionamento, desse tipo de relacionamento, como essa fala pode acontecer. Então, se a gente vai se afastar junto, ambos estão saindo daquele lugar, ambos estão se afastando desse relacionamento, então as duas mãos seguem. De repente, a outra pessoa nem sentiu que fez nada com você. Ela permaneceu igual. Quem decidiu se afastar foi você. Então, eu afasto a mão que está perto de mim. Tá? Para perto de mim. Agora, eu fiz alguma coisa que a outra pessoa não gostou. Ou eu permaneci no mesmo lugar e a outra pessoa mudou de cidade, mudou de casa. Então, ela se afasta. Eu permaneço no mesmo lugar. Tá? Ela se afasta. E eu fico aqui parado no mesmo lugar. Então, a mão que está perto de mim, virada para mim, sempre vai estar relacionado a mim. Sempre relacionado a eu. E a mão que está virada para fora é relacionado a outra pessoa. Então, a gente pode fazer essa localização dos afastamentos dependendo também de como essas relações do afastamento se dão. Se é você que se afasta, se é a outra pessoa que se afasta, ou se vocês dois se afastam ao mesmo tempo. Ok? Então, da mesma forma como a gente fez o acompanhar, né? Ou o encontrar, melhor dizendo, não encontrar, né? O acompanhar a gente fez de quantidade. O encontrar, que estava muito relacionado a isso. Se eu encontro, ou se eu marco que a pessoa vem ao meu lugar, ao meu encontro, ou se eu vou ao encontro da pessoa, o afastar vai estar da mesma forma. A gente se afasta junto, eu decidi me afastar, ou a pessoa se afastou de mim. Tá? Então, esses sinais estão todos eles muito relacionados a essas relações sociais. De quem vai ou de quem vem. De quem fica ou de quem foi. Tá? Vamos lá. Sinal para alugar. A gente vai fazer uma mão com o dedo indicador. Outra em A. A gente agita para um lado, para o outro. Configura o L para um lado, para o outro. Tá? Então, A, tocando o indicador da outra mão, agito a mão de um lado para o outro, depois em L, de um lado para o outro. De novo, alugar. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, o meu apartamento é chifrinho do rock mesmo, tá? E a gente vai fazer como se fosse uma construção de prédio aqui, ó, subindo. Meu apartamento é alugado. Tá? A minha casa é alugada. Então, faço A de um lado para o outro, L de um lado para o outro. Sinal para amar. Amar. Lado esquerdo, tá, gente? Ó. Amar. E fecho a mão. Mão aberta e eu vou fechando em S. Amar. Amar. Geralmente vai ter uma expressãozinha, né? A gente geralmente não faz o amar só com uma expressão neutra. A gente faz um amar. Um sorrisinho de quem está, de repente, amando, que está apaixonado por alguém. Tá? Vamos lá. Andar ou caminhar. Andar ou caminhar. Dedo indicador e médio, agitando um e outro, alternado. E o movimento de como se a gente estivesse realmente andando. Tá dando para acompanhar? Preciso voltar em algum dos sinais. Beleza, vamos lá.
anotar ou escrever, tá? O que a gente faz? Uma mão aberta, a outra vai estar em A, ou numa posição como geralmente a gente pega um lápis, tá? E a gente vai fazer como se a gente estivesse escrevendo algo na palma da outra mão. Anotar, escrever. Para os enfermeiros, eu vou ter que prescrever algo para você. O que eu faço? Mesmo sinal. Tá? Ou o médico prescreveu isso. Ok? O sinal é o mesmo. É como se a gente estivesse fazendo uma anotação. Se a gente estivesse escrevendo algo na palma da mão. Esse a gente pode chamar um sinal, a gente pode considerar um sinal icônico, que é um sinal bem próximo do que a gente faria no gestual, né? Que se não fosse sinal em libras, se não fosse realmente o sinal, a gente poderia usá-lo como gesto, quando a gente fala um para o outro. Geralmente, eu vou escrever aqui e depois eu te falo, ou eu te entrego depois. Né? A gente geralmente usa esse escrever, já no nosso dia a dia mesmo, como gesto. Né? Mas na língua de sinais, esse sinal vai servir para anotar ou para escrever. Se eu quero falar sobre acender e apagar, o que eu faço? Mão aqui, ó, próxima à cabeça, fechadinha em S. Se eu abro, acender. Mão fechada em S e eu abro, acender. Se eu fecho em S, apagar. Tá? Então, se começo em S e abro ela, acender. Se começo aberta e termino fechada, apagar. Tá? Então, acender e apagar. Acender e apagar. Sinal para aprender. Lembra de laranja e sábado, que era CS em frente à boca? Aprender vai ser CS em frente à testa, no espaço neutro, em frente à testa. Aprender. Eu espero que vocês estejam aprendendo todos os sinais que a gente está estudando hoje. Ok? Vamos lá. Foi aprender? Eu vou voltar para ver se vocês estão conseguindo acompanhar. E aí, vocês podem, de repente, ou abrir os áudios, para quem conseguir, né? O primeiro a conseguir, abre o áudio, fala qual é o sinal, e aí depois ou vocês podem escrever, que eu vou tentando acompanhar. Eu vou fazer só o sinal, eu não vou falar qual palavra que significa ele na língua portuguesa, tá? Vou fazer o sinal em libras, e vocês fazem a tradução de que palavra está relacionada na língua portuguesa. Ok? Vamos lá. Abraço. Abraçar. Esse. Calma. Acalmar. Abrir. 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 Abençoar. Abençoar. Acompanhar. Acompanhar. Depois que eu como. Adiar. Adiar. Acordar. Acordar. Ô, Lucas, volta um que Não travou estou no meu vendo aqui. nada. Só que aparece um negócio de iniciais do som dos alunos. Lívia, você vai precisar fixar a minha tela para você conseguir me ver. Senão você vai ficar... Toda vez que alguém falar,
você vai ver a inicial da pessoa. Tá bom? Tenta fixar a minha tela. Porque aí você vai me ver, mas vai ouvi-los. Ok? Já Vamos lá. fixei. Esse, Afastar. 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 Alugar. 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 Amar. 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 Receber. Agarrar. Receber, admitir, Agarrar aceitar. também, não é? É o que, Lívia? Fala de novo. Agarrar também, não é? Não, não seria. Agarrar seria com a mão para frente. Aqui, ó. Tá? Esse é de cima para baixo. De cima para baixo vai ser só admitir, aceitar, receber. Esse aqui, gente. Andar. Caminhar. Caminhar ou andar. Apagar. Acender, apagar. Acender. Acender. Aprender. 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 Apagar. 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 Escrever. Escrever. Show de bola. Vamos lá. Continuando, então, outros sinais que a gente ainda não viu, tá? Para a gente continuar caminhando nos sinais de verbos com a letra A, nesse primeiro momento. Ok? Se eu quero falar sobre apresentar, pessoal que vai apresentar, por exemplo, TCC, qual seria o sinal que a gente faz? As duas mãos aqui, ó, próximo do rosto, e a gente arrasta para frente. Arrasta para frente. Apresentar. Esse sinal para apresentar vai estar relacionado à apresentação de trabalhos ou apresentações artísticas. Então, por exemplo, vai ter uma apresentação da turma de nutrição na Praça de São Fidélis com algumas receitas fit. Quais os sinais que a gente vai utilizar para essa apresentação? Esse. Tá? Esse é apresentar. Agora, se eu falo assim, Lia, eu quero que você se apresente para um amigo meu surdo. Que sinal eu posso utilizar para ela? Vou utilizar esse? Não. Vou utilizar esse, ó. Mão aberta, a outra mão com o dedo indicador apontando a palma da mão e arrasto para frente. Apresentar. Tá? Ó. Apresentar. Que vai ser o mesmo sinal para mostrar. Então, aqui, ó, é a pessoa mesmo que se mostra. Ela mesma se apresenta. Então, não sou eu que vou apresentar a Lia. Eu estou pedindo para que ela se apresente para outra pessoa. Ok? Então, eu faço esse sinal. Agora, se eu quisesse apresentar Lia para uma outra pessoa, eu mesmo vou apresentar ela. Eu não vou pedir para que ela se apresente. Tá? O que eu faço? As duas mãos abertas, palma da mão para cima, da lateral para frente do corpo. Da lateral para frente do corpo. Tá? Apresentar. Esse apresentar está relacionado quando eu apresento alguém, ou eu convido alguém. O sinal é o mesmo para convidar. Tá? Apresentar ou convidar. Então, eu quero apresentar a vocês Karen. Tá? Eu uso esse. Gabriel, se apresente para a turma. Então, eu peço para que ele mesmo se apresente, para que ele mesmo fale sobre ele. Tá? Agora, nós vamos combinar um seminário de Libras e vocês vão apresentar. Então, eu uso esse sinal, tá? De perto do rosto, tocando o rosto para o espaço neutro. Apresentar. Se eu quero que a pessoa mesmo se apresente, dedo indicador na palma da mão e arrasto para fora.
para frente, ó. Apresentar. Se eu vou apresentar uma outra pessoa, mão abertinha, palma da mão para cima, as duas, tá? Da lateral do corpo para frente. Apresentar. Apresentar. Ok? Então, a gente tem essas 3 formas. E aí vai depender do contexto. Se eu apresento alguém, se essa pessoa mesmo se apresenta, ou se é uma apresentação de trabalhos ou uma apresentação artística. E aí a gente vai ter que determinar qual tipo de sinal a gente utiliza para cada uma delas. Ok? Continuando. Arrumar. As 2 mãos abertas, palma da mão para baixo, tá? Movimento circular e alternado. Ó. Enquanto uma está para frente, a outra está para trás. E uma mão está girando para dentro do corpo e a outra mão está girando para fora. Tá? Então, ó, arrumar. Mão, nessa configuração, ó, não é um C, tá? Porque se fosse C, seria desse jeito. É só isso aqui que eu quero. Só o polegar e o indicador encurvadinhos, como se fosse um C. Se a gente coloca eles aqui, ó, abaixo do olho, vai virar o sinal para assistir. Assistir. Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo usar um contexto aqui desse sinal. Antes, eu indiquei a vocês uma série na Netflix. Pergunta: vocês assistiram? Tá? Então, uso o sinal de assistir. Essa configuração de mão, tá? Que é meio que um C, embaixo do olho, tocando, tá? Mais de uma vez. Assistir. Esse sinal a gente já falou, né? Se eu pego a mão em L, de cima para baixo, sinal para atrasar. Atrasar. Para cima, antes. Para baixo, atrasar. Vamos lá. Sinal para aumentar. Agora é um C, tá? As duas em C. A gente vai fazer isso aqui, ó. Aumentar. Aumentar. Então, deixa eu ver aqui alguém. Eu não falei ainda. Clarice preparou na casa dela uma receita nova para receber algumas pessoas. A preparação que ela usou, a medida que ela usou, era para 4 pessoas. Mas a receita aumentou muito. Aumentou muito. Ou, deixa eu ver outra pessoa. Gisele ia receber algumas pessoas na casa dela e preparou todo o almoço. Mas, na hora, o número de pessoas aumentou. Aumentou. E Gisele teve que se virar para fazer mais. Para preparar mais, na hora. Tá? Então, a internet caiu de repente? Eu percebi, Lívia, que você saiu. Você lembra em qual sinal a gente estava? Você quer que eu volte para você? Não, não precisa. Precisa não? Não. Ok. Então,
foi aumentar. Aumentar. Verbo avisar. Mão em Y. E aí esse é um verbo totalmente direcional, tá? O polegar sempre está relacionado ao locutor, a pessoa que está transmitindo a informação. E o dedo mindinho sempre relacionado ao receptor, a pessoa que está recebendo a informação, tá? Ou o aviso. Esse sinal vai servir para aviso ou para informação, tá? Então, ó, posso usar as duas mãos. Se eu estou falando com vocês, ó, eu estou avisando vocês. Sai de perto da minha boca para o espaço neutro. Avisar. Então, posso dizer o seguinte. Avisem aos amigos da turma que semana que vem nós teremos uma prova surpresa. Tá? É brincadeira, tá, gente? É mentira. Cruzes. Não. Não aviso não, porque não é uma inverdade. Então, assim, eu estou avisando, eu estou transmitindo a informação, tá? Então, o polegar está virado para mim. Se alguém me falasse alguma coisa, Larissa me avisou. Larissa me avisou. Então, eu viro o dedo mindinho para o meu lado, tá? Ó, ela me avisa, alguém está me avisando de alguma coisa. Larissa está me avisando de algo, tá? Então, Larissa me avisou que a internet em São Fidélis hoje não estava boa. Tá? Então, eu viro para o meu lado. Não se assustem, gente. Foi só uma brincadeira. Tá? Foi só uma forma de utilizar o sinal. Para vocês entenderem como ficaria. Então, essa mão em Y, se eu aviso, polegar virado para o meu lado. Eu estou avisando. Se alguém avisou para mim, então, coloco o polegar na direção da pessoa e o dedo mindinho na minha direção. Mas não foi... A pessoa não avisou para mim. Tá? Eu vou só contar para a Larissa que Lívia avisou a Letícia. O que eu faço? Ó, Larissa... Lívia avisou para Letícia tal coisa, tá? Então, aí eu não coloco nem o polegar e nem o dedo indicador virado para mim. Eu vou botar totalmente voltado para o espaço neutro, tá? Tô tentando usar as estratégias, Larissa, daquilo que eu vou percebendo de repente. E aí, assim... Quando a gente está falando de pessoas... Lembra que eu falei com vocês, acho que de pronomes na semana passada? Que a gente não olha quando a gente fala sobre ele ou ela, eles ou elas. A mesma coisa vai acontecer no avisar. Eu não sei onde essas pessoas estão. Eu só sei que uma pessoa avisou a outra. Tá? Então, ó, aponto numa direção ou aponto na outra. Tanto faz. Para um lado quanto para o outro. Tá? E eu não olho nem para um lado nem para o outro. Eu só sei que alguém avisou alguém. Tá? Agora, se eu estou nessa relação do avisar, aí sim, aí eu preciso ter essa questão do polegar virado para mim quando eu aviso, e o dedo mindinho virado para mim quando eu sou avisado, tá? Então, eu posso dizer a seguinte frase. Eu avisei a Pablo, Pablo avisou a Bruno. Bruno avisou a todo mundo e no final Bárbara me avisou. Então começou em mim, eu avisando para Pablo, Pablo avisou para Bruno, Bruno avisou para todo mundo e no final Bárbara me avisou. Ok? Então, esse é um verbo totalmente direcional. Polegar sempre virado para a pessoa que está transmitindo a informação. E dedo mindinho sempre apontando para a direção que está, para a pessoa que está recebendo essa, desculpa,
essa informação, ok? Então, esse é um verbo direcional. A mão sempre vai estar virada na direção das pessoas que estão falando ou recebendo essa informação que está sendo passada. Vamos lá, voltar um pouquinho nesses verbos que a gente viu agora pelo final. Podem aí ligar os microfones, tá? Ou escreverem, que eu estou visualizando também. Eu faço sinal e vocês fazem em português oral. Vai lá. Arrumar. Arrumar. Atrasar. Atrasar. Assistir. 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 Aumentar. Aumentar. Alguém me avisou? Me avisaram, alguém me avisou. Beleza. Vamos lá. Eu vou fechar com alguns sinais de B, porque aqui na minha apostila eu tenho poucos sinais. Gente, desculpa, minha garganta está falhando já. Poucos sinais com a letra B, e aí semana que vem a gente começa com C, tá? Depois, se eu lembrar de outros verbos que começam com a letra B, eu posso tentar trabalhando com vocês, mas a princípio vão ser só esses mesmos. Esse sinal, beber, tá? Ó, beber. Esse sinal de beber serve para bebida alcoólica ou não, tá? E aí, dependendo, a gente vai ter que definir, né? Geralmente, quando a gente fala assim, você bebe? Né? Essa pergunta, você bebe? Para um surdo, ele vai dizer, sim, bebo água, eu bebo suco, eu bebo cerveja, por aí vai, tá? Então, para o surdo não vai ter muita relação, esse beber, que é o nosso beber de ouvinte, que a gente perguntar, você bebe? Geralmente vai estar relacionado à bebida alcoólica, para a gente que é ouvinte. Para a pessoa surda, isso não vai ter muita relação. A gente vai ter que perguntar para ele diretamente, direcionar para ele o que a gente está perguntando se ele bebe. Você bebe Guaraná? Tá? Então, eu preciso direcionar para ele qual é o tipo de bebida que eu estou perguntando. Tá? Então, eu utilizo o sinal do beber e mais o sinal do tipo da bebida, quando eu estou relacionando isso para a pessoa surda. Esse sinal para beber é beber qualquer coisa. Beber água, beber suco, vitamina, bebida alcoólica e por aí vai. Tá? Beijar. Esse aqui vai ser beijo no rosto, tá, tá gente? Ó. Pontinha dos dedos juntinhas e a gente coloca na bochecha. Tá? Se fosse um beijo na boca, um selinho, a gente vai fazer as duas mãos e a gente encosta um no outro. Tá? Esse vai ser um sinal para um beijo, selinho. Uma vezinha só, pode ser, não precisa fazer mais de uma. Estou fazendo mais de uma para caso a internet aí, de repente, esteja travando, vocês perceberem como seria. Posso fazer isso comigo mesmo? Tipo assim, eu quero um beijo. Posso. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu encosto no meu lábio. Tá? Esse vai ser um beijo selinho. Lembrando, pontinho dos dedos juntas, encosto no outro, beijo selinho. No rosto. Se for um beijo mais caliente, aquele beijo que envolve, né, quase que a alma da pessoa, o que a gente faz? As duas em A e a gente esfrega uma mão na outra. Ó. Ok? Se eu estou me despedindo e falo assim, aquela questão de beijo, 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 gente, o que eu faço? Eu pego as duas mãos juntinhas, ó. Aí eu posso fazer, ó, um beijo no rosto e já jogo na direção das pessoas a mão, tá? Ó. Beijo, gente.
tá? Ou eu posso fazer diretamente só esses. E aí, geralmente, eu vou fazer a boca no formato de beijo. Ok? Então, se é beijo no rosto, pontinho dos dedos, coloco no rosto. Beijo no rosto. Se é um beijo selinho, as duas mãos com a ponta dos dedos juntinhas, encosto uma na outra. Se é um beijo mais quente, as duas em A, e a gente vai, ó, enroscar quase que uma mão na outra. Se eu estou só simplesmente me despedindo e mandando beijo para todo mundo, pego as duas mãos e, ó, jogo na direção das pessoas. Beijo, 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 que vai ficar isso aqui, tá? Café, Lia, vai ficar aqui, ó. Ou eu posso pegar na xicrinha também, ó. Coloco como se fosse um pires, né? Pego aqui e coloco na direção da boca. Como se eu estivesse pegando na alça da xicrinha. Café é vida. Eu não gosto muito de café, não, mas eu bebo de vez em quando. Brigar. A gente pode utilizar as duas mãos em V, tá? Ó, uma entrelaçando na outra. Brigar. Tá? Ou eu posso utilizar brigar. Tá? Mão aberta, espalmada, e a gente fecha em garra, de um lado para o outro. Brigar. Ou brigar. Brincar. As duas em Y e a gente gira, tá? Ó. Uma em cima da outra, girando pelos dedos mindinhos. Brincar. Vamos lá, quero ver quem acerta essa agora. Dois sinais que eu não trabalhei com vocês ainda. Mas pela sinalização vocês vão conseguir perceber qual é a frase, ok? Beber, cair, Beber, levantar. cair e levantar. Ah, muito bem. Foi então. Gente, finalizo aqui esses sinais relacionados a verbos. Já tirei alguns verbos que eu tinha aqui ainda com letra A, alguns que eu sei que a gente não, de repente, não vai trabalhar com tanta frequência, tá? Como, por exemplo, acusar. Geralmente não é um verbo tão utilizado, então eu não coloquei para vocês. Verbo arrastar, que geralmente não é um verbo que a gente pode utilizar com tanta frequência. Ok? Então, eu vou tentar fechar aqui, eu vou ver a quantidade de aulas que a gente ainda vai ter. Vou fechar aqui uma quantidade de verbos, né, por aula, para a gente poder trabalhar. E a gente finaliza com os sinais relacionados a corpo humano e saúde, que a gente tinha combinado. Tá? Então, eu vou tentar fazer um compilado dos verbos, porque eu preciso trabalhar com vocês verbos afirmativos e negativos dentro de um período, e aí depois a gente fecha com esses. Ou posso tentar, eu acredito que fique meio bagunçado quando a gente trabalha muito assim, verbos, aí depois eu pulo para saúde, depois eu volto para verbos, depois eu vou para corpo humano, depois eu volto para verbos. Queria trabalhar uma sequência com vocês, finalizo essa sequência, depois a gente parte para os próximos. Como eu já comecei fazendo isso com vocês. A gente começou com o alfabeto, números, saudações, calendário, família, cores e pronomes. Então a gente veio caminhando o nosso vocabulário por sequência. Então eu não queria muito que cortar isso com vocês, não. Como a gente começou verbos hoje, eu vou caminhar com vocês uma quantidade de aulas aí pela frente, com verbos,
E depois a gente finaliza, então, com esses verbos, com esses sinais que eu vou preparar para vocês relacionados a corpo humano e saúde, tá? Para a gente poder fechar o semestre com muito vocabulário, conseguindo sinalizar bastante coisa. E para a próxima aula eu vou tentar ver como que eu posso fazer, né? Vou tentar seguir essa dica de Bárbara, de enviar para vocês antes os vídeos, tá? Então eu vou tentar ver se eu acho alguns vídeos aqui que eu consigo fazer sem legenda e sem oralidade, para que vocês percebam os sinais, tá? Então eu vou sempre tentar fazer dessa forma, a gente trabalhar o ganho do vocabulário, a gente adquirir vocabulário, aprender os sinais, mas também a gente perceber esses sinais na usabilidade, na utilidade deles, quando eles estão unidos em uma expressão, tá? Para saber se a gente consegue entender esses sinais sendo feitos, ok? Então, vou tentar, de repente, não sei se dá para a gente, se aqui funcionaria desse jeito, se fica mais fácil, de repente, a gente pode tentar fazer como os cantores estão fazendo as lives. Não sei se por aqui a gente consegue transmitir pelo YouTube, eu mando para vocês o link do YouTube para vocês acessarem, para, de repente, facilitar a visualização de uma forma que não trave tanto. Eu vou tentar estudar todas as possibilidades do que a gente pode fazer para facilitar essa questão também dos sinais que a gente vai produzindo, porque eu também quero ver vocês. Então, até amanhã, eu lanço para vocês essa atividade prática que vocês vão ter que me enviar, tá? Para eu visualizar esses sinais na prática, vocês praticando esses sinais que a gente já fez até aqui, e a gente poder caminhar um pouco mais. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar dessa forma, ok? A gente vai aprendendo, mas também vai praticando, para a gente poder conseguir memorizar esses sinais. Boa noite. Boa noite, Lívia. Se vocês não praticarem esses sinais, gente, vocês não vão conseguir chegar à aquisição da memorização deles. Libras, ela funciona desse jeito. Para a gente conseguir aprender, a gente tem que praticar. E eu já percebi algumas pessoas. Alguns me mandam alguns vídeos assim, Lucas, tá certo fazer desse jeito? Deu para entender? O que você entendeu? Então, assim, se vocês também quiserem fazer da mesma forma, sei lá, tirei uma horinha para praticar, tirei 10 minutos para revisar o conteúdo. Quiserem me mandar os vídeos que vocês vão produzindo aí entre vocês, você sozinho, para ver suas expressões, ver os sinais que você tem feito, podem me mandar, fiquem à vontade, eu não vejo problema nenhum com isso, ok? Então, queria agradecer a todos vocês, tá? Pela presença, pela nossa troca aqui nesse momento, é sempre muito bom. Obrigado a todos vocês, tá? Espero que vocês tenham conseguido, tá? Perceber os sinais que a gente foi vendo, aprender esses sinais, e semana que vem a gente tem mais um grupo de sinais para a gente praticar de verbos, para a gente aprender de verbos. Geralmente eu costumo dizer que quando eu começo a parte de verbos, ela é um pouco mais extensa realmente, porque a gente tem muitos verbos na língua portuguesa. Eu não vou conseguir trabalhar todos eles com vocês, como eu já disse, mas vou tentar fazer o compilado do maior número de verbos possíveis que a gente consiga trabalhar por aula. Ok, Letícia, eu vou tentar fazer a gravação, de repente, de todos os verbos juntos, porque ficar picotando, de repente, pode ficar um pouco mais complicado. Eu vou tentar fazer a gravação de todos os verbos que eu pretendo trabalhar com vocês, envio para vocês os vídeos, ou o vídeo, né, com todos esses verbos, e para mim não foi pesado de forma alguma, somente gravar os vídeos para enviar para vocês. Tá ok? E aí a gente vai trabalhando verbos até o final, e depois a gente volta nos sinais relacionados à saúde e corpo humano. Beleza, gente? Então, novamente, muito obrigado. Fiquem em casa, gente, porque eu tenho visto os números aí em São Fidélis estão só aumentando, né, dos casos do Covid-19. Evitem, tá? Evitem a aglomeração, né, de pessoas, evitem os contatos. Para quem precisa, né, sair, se protejam, né? Se protejam aí no uso da máscara, do álcool gel. Então, e tentem evitar, né, para que a gente possa, para que os números não alcancem. Eu tenho falado muito sobre isso. Que quando os números não estão tão próximos da gente, a gente quase que não sente tanto.
mas quando os números começam atingindo os nossos, a gente começa a perceber o quanto isso é real. Então, evitem para que, de repente, isso não chegue tão próximo da gente, né? No mais, muito obrigado a todos vocês, e a gente se encontra, tá? Na terça-feira que vem, 7 horas, novamente. Um grande abraço a todos vocês e uma boa noite. Boa noite, Lucas. Fica com Deus. Boa noite, gente. Boa noite, Lucas. Tchau. Boa noite, Boa noite Lucas. a todos. Tamo junto. Beijão. Valeu. Boa noite. Boa noite, Lucas. Depois eu vou te mandar uma mensagem que talvez você vai gostar no WhatsApp. Beleza, fico aguardando, Jaime.